Está então o início do pagamento dos benefícios sociais, né, que conseguiu ser viabilizado depois da aprovação da PEC dos benefícios, assim chamada. A gente vai chamar a Basília Rodrigues e a Priscila Yasbeck para analisar tanto o ponto de vista econômico, o impacto, e também político, evidentemente. Vou chamar a Basília primeiro. Basília, bom, foi dada a largada, né? Será que vai dar tempo suficiente? Será que o impacto vai ser bom o suficiente para que o presidente Jair Bolsonaro avance, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto? Olha, esta é a grande incógnita, né, Marcela, Adjuto, Priscila. A efetividade de um programa como esse, pagando mais pelo Auxílio Brasil ou inovando com esse voucher caminhoneiro, voucher taxista, não deixa dúvidas, né? É importante para a população, gera um sentimento positivo, a chegada de mais dinheiro no bolso do eleitor. Mas o quanto que isso vai significar ser traduzido em votos nestas eleições é algo que as pesquisas vão mostrar e o governo espera, os governistas, que isso já possa ser evidenciado agora, em agosto. A gente já tratou aqui em outras análises que os levantamentos de intenção de voto já vinham sinalizando ali no início de julho uma melhora na avaliação do governo quanto à percepção de mulheres, de pessoas que recebem até 2 salários mínimos, portanto, aquelas que mais ativamente são impactadas pelas políticas sociais. Isso já vinha acontecendo, uma tendência positiva que mostrou resultado na pesquisa mais recente da Quest na semana passada, em que a avaliação do governo está melhor. Continua muito rejeitado, mas o cenário já esteve pior meses passados. No entanto, isso não foi traduzido em votos. O presidente Jair Bolsonaro continua em segundo lugar nas pesquisas. Houve uma redução aí da distância dele para o ex-presidente Lula, só que Lula também está indo bem nas pesquisas. Isso não significa dizer que perdeu votos para Bolsonaro. Agora, há 54 dias das eleições, a gente está com o tic-tac aí do relógio, é saber se esse indutor do dinheiro e do voto é tão poderoso assim. É um trunfo do governo, é a principal novidade nessa corrida eleitoral, esse pacotaço de medidas eleitorais, né, de medidas sociais, que em outros momentos, que em alguns momentos é até chamado de canhão eleitoral. Só que, olha, eu já ouvi essa conversa em 2021, quando havia a expectativa da chegada de uma vacina no Brasil, né, contra a Covid-19. Muito se falava que a vacina seria o canhão eleitoral que iria levar popularidade para o político que conseguisse vacinar primeiro, coordenar a crise. O ex-governador de São Paulo, João Dória, se esmerou nesse combate ao coronavírus, né? Tanto é que ele conseguiu vacinar primeiro as pessoas ali em São Paulo, a despeito de todo o Brasil. Só que não conseguiu colher isso como dividendos políticos. A gente teve um ano em que ele foi minguando. Agora faltam menos de 2 meses para as eleições. O governo conseguirá fazer com que a população compreenda que esse benefício está chegando e colhe isso como voto para Jair Bolsonaro? Fica uma dúvida e, com certeza, pelo outro lado, a oposição, especialmente o ex-presidente Lula, o PT, estão trabalhando aí para que Bolsonaro não se aproprie desta bandeira, que o caráter social continue a ser mais vinculado aos governos petistas do que a atual gestão. E vale lembrar que esse auxílio de R$600 é até o fim do ano. Alguns candidatos já disseram que sim, devem estender para o ano que vem, mas há uma grande interrogação no ano que vem com relação às contas públicas. Pri, como deve ser o impacto já desse início de pagamentos? Também juntar esses dois fatores, política e economia. Pois eu queria trazer aqui de novo, relembrar aquele dado da pesquisa da Quest Genial que a gente falou aqui na semana passada, que mostra que a avaliação negativa do governo Bolsonaro entre quem recebe o auxílio emergencial caiu
14 pontos. Entre quem não recebe, caiu 10 pontos. E entre aqueles que avaliam o governo como positivo, subiu 10 pontos entre quem recebe o auxílio e subiu 4 pontos entre quem não recebe o auxílio. Ou seja, teve uma melhora da avaliação do governo Bolsonaro entre quem recebe e quem não recebe, mas com uma diferença muito maior entre quem recebe o auxílio. É uma combinação aí dos efeitos, tanto do auxílio emergencial quanto da queda da inflação. E aí o que a gente percebe nessas pesquisas é que elas já mostram que já havia uma antecipação dos efeitos, tanto do benefício quanto da queda da inflação. Mas agora, de fato, essa queda de inflação chega com essa deflação de julho e, de fato, os benefícios chegam agora com o pagamento que se inicia nessa terça-feira, dia 9 de agosto. Eu estava conversando com o professor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, grande especialista aí nesse tema de pobreza, para perguntar o que ele acha que acontece se, ao pingar na conta esse auxílio, se vai fazer uma diferença em termos de popularidade do governo. E ele lembrou muito bem, né? Uma diferença de um auxílio de 400 para 600 reais, esses 200 reais, era o Bolsa Família inteiro antes de surgir o auxílio emergencial, né? E ele também falou que, se a gente olhar de um ponto de vista mais histórico, estrutural, político e econômico, ele falou que nos últimos 40 anos no Brasil, nas últimas 10 eleições federais, desde 82, em todas elas a pobreza caiu no ano de eleição. Claro que os índices ainda não estão mostrando isso, mas vamos ver como ficam os efeitos daqui para frente. Mas depois havia um efeito pós-eleitoral de aumento da pobreza, justamente porque os gastos aumentam no ano de eleição e depois cobram a conta em seguida. E eu falei também com o Flávio Sireno, que é especialista nesse assunto de Bolsa Família, cientista social, e ele falou que uma parte do efeito desse aumento do auxílio já foi sentida, já se reflete nas pesquisas, mas ele lembrou muito bem que tem uma parte da população rural, por exemplo, que não antecipa muito essas notícias de que o auxílio vai chegar não são tão antecipadas quanto na população mais urbana, e aí quando pinga na conta de fato, ele falou, quando a pessoa tem o dinheiro na mão para conseguir comprar mais comida, daí já faz uma diferença. Então, dizendo de um lado ou de outro, todos os economistas esperam um efeito positivo aí desse recebimento desses benefícios a partir de hoje. Perfeito, então, meninas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais.